era tanto assim. E no caso de quem realmente faz a logística, não é o cara que vende pro consumidor final, que acaba sendo o que não ganha tanto dinheiro assim. Você vê que a maior parte dos traficantes não usa droga ou tem alguns que usam também? Como funciona? Depende também, porque eu, por exemplo, eu sempre tive como foco na minha área ganhar dinheiro. Meu foco era ganhar dinheiro. Eu tive acesso a todo tipo de droga. Por isso que até mesmo a questão do consumo eu sempre coloquei como uma escolha também. Uhum. Eu nunca atribuí tanta culpa à droga em si. Por quê? Porque eu tive contato com a droga e falava, não quero fumar maconha, não quero cheirar cocaína. Porque eu sabia também que se eu desse ali, de repente, uma fumada, uma cheirada ou qualquer tipo de situação, eu ia meio que me desvirtuar, eu ia perder o foco dentro da responsabilidade que eu estava inserido. A regra geral é que os caras que estão na ponta, que estão mais na linha do business, realmente na questão mesmo empresarial, eles não têm o vício com eles, Uhum. né, da droga em si, da cocaína e da maconha. Mas quando você vai descendo um pouquinho mais essa atmosfera, aí você já consegue perceber que a maconha está um pouco mais presente. A cocaína, se o cara está na atividade do tráfico usando cocaína, a tendência é que ele vai se dar muito mal no negócio. Aham, porque o vício na cocaína vai ser muito maior e aí o cara tá com o produto na mão, tem que vender o negócio, então a chance dele usar e não vender e se dar mal é maior, então, nesse caso. E não só isso, né? Ele começa a perder um pouco da responsabilidade, tá muito louco, porque a cocaína é uma droga muito pesada. Uhum. O cara começa ali tomando uma cachaçinha, toma ali um uísque e tal, daqui a pouco ele vai lá dar um tiro, daqui a pouco ele se perde, o cara vai, né, o que a gente chama, vai pras baladas, e de repente ele tem uns compromissos. É o que eu falo, a estrutura em si do negócio do tráfico de drogas, ele gira em torno da responsabilidade, da palavra. Existem alguns, por mais que isso soe estranho socialmente falando, o crime tem as suas condutas, as suas regras, as suas éticas, que se você não anda de forma correta, você fecha espaço com seus fornecedores, você se queima naquele ambiente, e a droga tende a te levar para essas situações, né, de você realmente não estar mais presente ativamente naquilo. Aham, Que sim. por mais que seja algo ilícito, acaba tendo que ter uma certa constância, umas certas regras pra funcionar, porque senão qualquer coisa que vá ser feita não funciona sem regra nenhuma também, né? Então acaba sendo isso. É um negócio, cara. Sim. Por isso que eu falo que quando a gente tem a oportunidade de debater isso, como a gente está conversando aqui, eu gosto de deixar as coisas claras. E falar que é um negócio não tem nada a ver com romantizar crime. É só simplesmente falar assim, meu, é assim que funciona. Eu não tô dizendo nem que é certo nem é errado. Não tô Funciona fazendo... como um negócio, exato. Exato. Eu não tô fazendo juízo de valor nisso. Eu não tô dizendo, vamos lá que é legal pra caramba, uhul. Não, não é isso. Tô falando, vamos enxergar as coisas como elas são. Né? Porque eu acho que essa é a proposta, a gente sobe o nível do debate. A gente coloca o debate na onde eu acho que ele tem que estar. Realmente, como a gente está falando aqui, a estrutura do crime ele tem várias ramificações, tem várias responsabilidades, tem várias estruturas, depende de onde o cara tá. Tem muita coisa envolvida, entende? Exato. E na questão do tráfico de drogas, desse período que você ficou nessa, posso dizer, profissão, essa função, qual que foi a coisa mais pesada que você acabou vendo, que você olhou e pensou, pô, será que realmente eu quero continuar aqui no meio do caminho? Cara, uma das coisas mais pesadas realmente é quando você se depara com situações em que o cara não honra com um compromisso financeiro e chega em certos momentos você precisa aplicar o que a gente chama de uma disciplina. Porque o crime, a força e a violência no crime, ela é importante para se manter a ordem. É quase meio semelhante ao Estado, né? O Estado tem as suas normas, tem as suas leis, e a punição ela é uma forma de frear o ser humano. Né? Então tem situações, por exemplo, que o cara ele dá uma mancada ali por negligência dele na conduta dele no crime, que aí você tem que realmente chegar chegando, enquadrando, às vezes tem que chegar armado, você tem que trocar uma ideia diferente, você tem que impor uma energia numa ideia ali mais pesada. Né? Por conta do quê? Senão o cara ele fica desacreditado usando a linguagem do crime. Ele fala, o cara é bonzinho, né? O cara é de boa, Eu posso fazer o que eu quero, eu posso não honrar com os meus compromissos. E assim, cara, sinceramente falando, mano, dá pra você assim um dado até que é meio louco. Existe muito cara que tem esse tipo de conduta torta dentro do crime, que é o cara que a gente chama de vacilão. É o cara que não tem compromisso, é o cara que fica devendo. E aí a sociedade às vezes fica vendo o próprio tribunal do crime ou algumas situações acontecendo de punições e não sabe o que acontece ali nos bastidores. O cara às vezes humilhou muito você, ele tirou muito com a sua cara, ele pegou o seu dinheiro, gastou na balada. Tem muitas situações relacionadas a isso. Então, o submundo que eu chamo do crime, ele tem muitas variáveis que poucas pessoas elas conseguem entender. E para se manter o poder precisa, né?
O medo, ele faz parte. E mais especificamente, como que era a tua função no crime? O que você tinha que cobrar das pessoas? Então você era o cara que fazia a logística, né? No caso do transporte da maconha do Paraguai pro Brasil. E depois que você conseguia fazer, dava tudo certo. Você tinha que passar essa droga para as pessoas venderem. Se essas pessoas não conseguissem vender ou perdessem a droga, você tinha que cobrar. Como funcionava isso? Eu entrei como nessa parte de logística, então eu entrei numa parte mais cerebral do crime. Depois eu fui escalando, eu entrei na parte realmente de aquisição. Então eu comprava a maconha na roça no Paraguai e formei um que a gente chama de parceiros, né? Um time. Só que era de poucos caras, que eram caras que compravam no atacado. Uhum. Então, um exemplo, eles compravam, eu adquiria 1 tonelada de maconha, então eu tinha, vamos supor, 3 caras, que cada um pegava 350, 400, outros 300, para eu poder ter 3. Então, esses 3 caras tinham um compromisso de me pagar, né? É como eu sempre falo, sempre tem que trazer esse exemplo. É a mesma coisa se for pegar um exemplo de atacadão. É um produto, querendo ou não, é um produto. É um produto, onde eu tinha ali, logicamente que o cara que compra 300 quilos, ele paga um preço menor do que o cara que compra 10 quilos, que compra 5 quilos. Então depende, porque tem aquela escala, né? Sim. Mas a minha função, ela começou a ser nesse sentido, realmente de fazer a aquisição no Paraguai, cuidar da parte logística para chegar até São Paulo e depois de São Paulo poder distribuir para certos caras ali. E o cara que ia comprar como se fosse no atacado, 300 quilos de uma vez, ele já pagava antes ou ele, como que funcionava isso? Ou ele vendia e depois te pagava? Aí depende muito do conceito que o cara tem no crime, porque tem caras que você pode deixar 300 quilos de droga que o cara, ele é homem de pagar. O pacto dentro do crime, a questão da palavra, é a moeda mais poderosa, porque vamos partir de uma premissa aqui. Como é que você vai assinar um contrato de compra e venda de maconha com um cara, né? Aí o camarada não paga, perde a droga. O que você vai fazer? Você vai processar? Você vai mandar pro juiz? Aí você vai lá no juiz, entra no processo civil. Ó, o cara tá me devendo aí 500 mil reais. Quem foi? Quem pegou 300 quilos de maconha, meu? Não dá, entendeu? Tipo, não tem como. Então, o pacto da palavra dentro do cenário do crime é a maior moeda que você tem. E nesse espectro, você é conhecido pela sua palavra, né? Conhecido pela sua honra. Então, quando o cara é um cara honrado, que você pode, de repente, deixar uma quantidade de droga com ele, você dorme tranquilo que ele vai te pagar, esse cara tem muito valor também do mercado. Porque também é difícil achar esse perfil de cara. E tem aqueles que já são mais milionários também inseridos no crime, que ele já compra e paga à vista. Depende. Entendeu? Hoje em dia, a estrutura do crime, dependendo de onde tá do ramo, o cara, para ele comprar 1.000, 2.000 quilos... Nossa, ele paga à vista ali tranquilamente. E o cara que paga antes tem um desconto também, né? Exato. Vai ser mais barato pro cara que paga antes do que o cara que sai deixar a droga na mão dele pra depois ele pagar. Ele também tem... o dinheiro traz isso, né, de benefício, é o poder da compra. Eu tenho aqui 2 milhões de reais. E aí, cara, quer arriscar? Tá aqui, é só você levar o seu dinheiro.